Bom dia, meu querido. Que alegria poder compartilhar contigo a palavra de Deus mais uma vez aqui, nessas reflexões bíblicas que temos feito por esses dias. Nós vamos continuar refletindo no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada a gente refletiu em Atos capítulo 5 e hoje eu quero convidar você a virar a página para Atos capítulo 6. Nós vamos refletir sobre a criação de um determinado encargo no contexto do corpo de Cristo e você vai entender do que eu estou falando. Eu vou ler contigo aqui Atos capítulo 6, os versículos 1 a 8, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse relato mostra o surgimento da figura do diácono. O diácono nem sempre, nos dias de hoje, é uma figura compreendida, nem sempre uma figura bem aceita no contexto de muitas congregações e denominações cristãs evangélicas, né? O diácono, frequentemente, ele é associado com severidade, com essa rigidez, né, ali com relação ao trato, né, nas igrejas. Na minha vivência, né, eu passei dos 12 aos 27 anos de idade participando de uma grande igreja batista aqui no Distrito Federal, onde a presença, a figura dos diáconos ali naquela congregação era, de certa forma, temida, de certa forma, impunha um respeito, porque a gente ali novinho, né, adolescente, jovem, e uma congregação grande, então eles impunham um respeito, de certa forma, eram meio que bedel, né, daquela moçada toda, para não extrapolar aquilo que se entendia como reverência, como ordem, como uma postura correta, principalmente ali nos momentos de reunião, né, nos momentos de congregação da igreja. Então a figura do diácono ela era vista com esse temor, com esse receio, com essa reverência. Mas ao mesmo tempo, ali também na vivência da igreja, a gente, jovenzinho, a gente conseguia ter um olhar crítico e até certo ponto irônico, né, com relação a algumas questões, alguns testemunhos que não condiziam, né, com o perfil que se esperava, né, de uma diaconia bíblica efetiva. Em algum momento a gente chegou até a compor uma canção a respeito disso, que mostrava algumas cenas, né, assim, que aconteciam ali naquela congregação, e a gente fez uma música a respeito disso, crente que não lê a Bíblia. Mas eu não quero falar dessa música nem desse contexto aqui. A música eu posso cantar depois, algum momento aí que Deus dá inspiração, a gente junta e canta. Mas o que eu quero falar para vocês é dessa figura do diácono e só ilustrar essa história para marcar no seu coração a reflexão de hoje. Eu quero falar do sentido
bíblico e do propósito para o qual Deus criou o diácono. Deus fez, né? Criou esse encargo de diácono. E aqui pelo contexto, a gente vê diácono ou servo ministerial, né? São sinônimos, né, do entendimento. É um dos encargos de liderança no corpo de Cristo, junto com o encargo dos presbíteros. Então, diáconos e presbíteros, né, são encargos de liderança e de serviço no corpo de Cristo. E aqui, nesse contexto de surgimento dos diáconos, a gente vê que os presbíteros, né, ficaram com o encargo do ministério da oração e da palavra, predominantemente. E os diáconos com o serviço às mesas, né, o serviço às pessoas. O contexto é que na igreja cristã, como nós lemos ali no livro de Atos, as pessoas tinham tudo em comum, elas repartiam. Atos 2 e Atos 4 fala disso. Elas traziam aos pés dos apóstolos seus bens, repartiam entre todos de forma que nenhum tinha necessidade de nada, né? Então, havia uma comunhão de bens ali no começo da igreja cristã, de forma que as pessoas não passavam necessidade. Então, os diáconos, eles foram designados para administrar esse serviço dos bens à igreja. E aqui no contexto a gente vê que com o crescimento numérico começa a crescer problemas também. Muitos não-judeus se convertem, né? E a igreja, a gente sabe que o comecinho dela começou com judeus convertidos ali. E aí começou a haver uma discriminação entre judeus e não-judeus, né? As viúvas, as pessoas necessitadas que não eram de origem judaica, começaram a ficar desassistidas, em detrimento dos que tinham origem judaica. E aí nasceu o serviço da diaconia como resultado do crescimento da igreja. Isso é interessante, porque uma igreja precisa necessariamente ter diáconos? Não. Ela pode prescindir da diaconia em algum momento, né? Dos diáconos, da figura do diácono em algum momento. A partir do momento em que ela começa a crescer, aí surgem as demandas, e aí se cria a estrutura. Isso parece uma coisa simples e lógica, mas muitas vezes a gente vê que estruturas são criadas e as igrejas são sufocadas. A vida do organismo igreja é sufocado por conta da estrutura que foi criada ou da estrutura pré-existente que foi pensada para aquele momento, para aquela congregação. E o organismo igreja fica sufocado debaixo daquela estrutura. Quando aqui na palavra de Deus é o contrário. O organismo igreja cresceu, aí a organização igreja se constituiu. E assim é a ordem correta, né? A partir das demandas do organismo vivo, corpo vivo, igreja, é que se planejam e projetam as estruturas organizacionais, né, da igreja. Então, a estrutura é que deve servir ao organismo, e não o organismo servir à estrutura. O estabelecimento dos diáconos permitiu que mais irmãos expressassem as suas vocações. Isso é importante também observar, né? A partir do momento em que a delegação de tarefas aconteceu, outros irmãos se levantaram e puderam expressar as suas vocações. E mais ainda, setorizar os encargos da liderança, né? Pessoas se dedicariam mais exclusivamente à palavra e à oração, e outras se dedicariam mais exclusivamente ao serviço às famílias, às mesas, né? Às questões cotidianas, né? Terrenas das pessoas. Então, é interessante ver como o Espírito Santo, no comecinho da igreja, foi ordenando estruturalmente o crescimento do corpo de Cristo. O estabelecimento de diáconos aqui evitou que a igreja cristã repetisse os mesmos preconceitos e pecados do judaísmo, de fazer acepção de pessoas, né? Então, já estava começando ali uma diferenciação entre judeus e não-judeus, uma mentalidade herdada do judaísmo, que se via como um povo exclusivo, né? Que outras pessoas não teriam acesso ao seu Deus,
Aqui não, aqui a mentalidade é outra. Os gentios estão juntos em pé de igualdade com os judeus. Paulo ensina sobre isso, que de ambos os povos que antes eram inimigos, Jesus Cristo fez um só em seu corpo, né? Jesus chamou todos e nivelou todos com ele mesmo no seu corpo, na sua igreja, né? Então esse ranço judaico, ele foi vencido aqui com esse surgimento da diaconia. As pessoas teriam equidade na distribuição dos bens repartidos, né? Os diáconos vieram para promover essa equidade na distribuição dos bens repartidos. Não iria haver mais discriminação contra as viúvas e necessitados de origem grega ou de outros povos, né? Agora, essa equidade, essa promoção da equidade tinha que vir de homens também íntegros e justos. Por isso que os apóstolos colocaram qualificações. Não podia ser qualquer pessoa fazendo isso, administrando a equidade de uma forma bem prática por meio dos alimentos e das provisões que eram servidas. Então, eu destaco aqui que a diaconia não é um serviço menos espiritual do que o ministério da oração, ou o ministério da palavra, ou o ministério pastoral, ou qualquer outro dos ministérios apostólico, de mestre, de evangelista, de profeta. Não, o encargo da diaconia, ele é tão espiritual quanto os outros encargos e ministérios. Ele tem um papel importante, principalmente na coesão do corpo, né? No bem-estar do corpo de Cristo em aspectos bem diretos da vida prática, né, dessas pessoas. Que está falando do alimento, mas a gente pode transpor isso para provisões de outras ordens também. Então, uma diaconia eficaz, ela provê essas questões, né, do dia a dia das pessoas e cria essa coesão no corpo de Cristo. Então, não podia ser qualquer pessoa. A essência da diaconia é o serviço, né? A essência da diaconia é o serviço. É a demonstração prática do amor cristão por meio das obras. Então, a essência da diaconia é isso. É a demonstração prática do amor cristão por meio das obras. Então, como eu falei, não era para qualquer novinho na fé, neófito, né? Como Paulo ensina lá para a igreja, para Timóteo, né? Que ele não chamasse neófitos, pessoas recém-convertidas, porque isso poderia causar soberba nos corações. Então, a diaconia era para homens maduros e experientes. Vamos ver as qualificações aqui rapidinho dos diáconos. São 3 aqui citadas no texto. As cartas de 1 Timóteo e também de Tito trazem mais qualificações. Mas eu quero me ater aqui às 3 que são citadas aqui no texto de Atos, capítulo 6. Primeiro fala, boa reputação. Boa reputação. Reputação é a opinião que as pessoas têm a seu respeito, né? Então, boa reputação. Como é que é o seu testemunho? Né? Essa opinião ela é baseada num testemunho. Então, se a pessoa tivesse um mau testemunho externo, ela não poderia estar na diaconia, né? Boa reputação, cheios do Espírito Santo. E ali, numa igreja que tinha acabado de receber o Pentecostes, né? Ser destacado por ser cheio do Espírito Santo deveria ser algo acima da média, então, porque na média todos estavam cheios do Espírito Santo. Então, evidenciar essa plenitude do Espírito Santo ali era um grau a mais, né, de caminhada, de vivência com o Espírito Santo que esses diáconos enfrentavam, experimentavam, melhor dizendo. Então, cheios do Espírito Santo, discernimento espiritual, intimidade com o Senhor, isso era importante para o exercício do ministério, né? Porque ali existiam pessoas vindas de todo jeito, né? E eles, no comecinho da igreja, pessoas ainda em processos, né, de cura, de restauração, e eles precisavam discernir até como fazer o bem, né, para aquelas pessoas. Que como nós temos falado, o bem e o mal, a decisão do bem e do mal pertence ao Senhor. Então, até para fazer o bem, né, eles tinham que estar cheios do Espírito Santo, discernindo espiritualmente, íntimos do Senhor.
cheios de sabedoria, né? Cheios de sabedoria para aplicar nas condições humanas. Como a gente vai, na diaconia, tratar essencialmente com pessoas e suas necessidades, a gente precisa ter muita sabedoria, muito tato, muito cuidado, muita delicadeza nesse trato, né? Delicadeza no trato, mas sem perder a firmeza da direção, sem perder a integridade da palavra do Senhor, do conselho do Senhor. Então, muitas vezes na diaconia a gente vai se tratar com situações familiares, contextos bem delicados, que a gente vai precisar de muito discernimento, né, para agir. Então, qualificações dos diáconos: boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. E os resultados, quero comentar um pouco sobre os resultados desse trabalho da diaconia e do ordenamento da igreja. O que aconteceu? Aconteceu o fim da injustiça e da discriminação racial, da discriminação étnica, que estava ali o germezinho herdado do judaísmo, o ranço do judaísmo, como eu falei anteriormente. O fim da injustiça e da discriminação. Um resultado óbvio e concreto: as mesas e famílias supridas e alimentadas. Aquela distribuição de bens, né? As pessoas que doavam, né? Isso era efetivamente aplicado no bem-estar das pessoas, né? Então, esse é o sentido primeiro das doações na casa de Deus. É o retorno, é retornar para a própria congregação, retornar para as pessoas que fazem parte daquela comunidade. A doação no âmbito do reino de Deus, ela não vem preferencialmente, primeiramente, né, para a própria instituição ou para as lideranças da própria instituição. A doação ela vem preferencialmente, primeiramente, para aqueles que participam dela e que são os mais necessitados no meio da comunidade. Toda comunidade cristã tem pessoas com maior condição econômica e menor condição econômica. Então a diaconia ela vem para equalizar essas questões e mitigar, né, diminuir essa distância entre os mais possuídos de bens e os despossuídos de bens no meio da congregação cristã. Então as mesas e famílias eram supridas pelo serviço do diácono. Outro efeito, outro resultado: o presbitério ficava livre para focar na oração e na palavra. Então, como resultado disso, o presbítero poderia focar na oração e na palavra sem estar preocupado se na casa da irmã fulana chegou a comida lá para ela ou foi suprida a necessidade XYZ da irmã ou do irmão, né? Então, o presbitério ficava mais livre para fluir na oração e na palavra. E, como nós lemos, né, no final desse texto, crescia a palavra do Senhor e se multiplicava. Então, quando a gente distribui cargas e encargos, a gente promove o crescimento do corpo. Né? Um presbítero sufocado ou uma liderança sufocada, ela não desenvolve seu potencial e ela gasta sua energia administrando problemas e questões que essencialmente não seriam delas. Já uma liderança onde tem presbíteros, diáconos, onde os ministérios surgem, onde os dons fluem, isso torna mais leve a caminhada e a organização da igreja como corporação, como corpo, né? Como todo, né? Isso torna mais leve, e aí o efeito é o crescimento, não só da igreja, mas da palavra do Senhor naquela localidade, naquele município, naquele locus onde ela está, e a partir dela, né? Então era muito importante que a diaconia fosse estabelecida naquele momento ali, que a igreja estava pulsando a vida de Jesus por meio do Pentecostes. A igreja precisou ser ordenada nesse sentido, para que realmente ela pudesse expandir da forma como Deus projetou no coração. E eu creio que o Senhor também quer que isso aconteça em nossas congregações. Quero só destacar aqui, antes de terminar, que Estevão, citado aqui em Atos 6:8, era um diácono, né? Ele foi listado lá antes, nos versículos anteriores, mas a Bíblia diz que ele também era um poderoso evangelista, né? Proclamava o evangelho do Senhor com muitos sinais, com muitos prodígios,
Então, ou seja, uma coisa não exclui a outra. Você pode ser um diácono, uma diaconisa e também ser um poderoso, uma poderosa evangelista, ou profeta, ou apóstola, ou apóstolo, ou pastor, ou mestre, né? Ou exercer outros encargos, outros ministérios, né? No corpo de Cristo. Então, uma coisa não exclui a outra. Diáconos não são só para administrar os bens materiais, mas eles podem e devem se influir nos dons e nos ministérios, né, espirituais para o crescimento da igreja. Que bênção ter pessoas que lidam com as finanças, lidam com os bens da igreja, lidam com os patrimônios da igreja, da instituição, lidam com as famílias da igreja nas suas mais variadas necessidades e ao mesmo tempo são cheias do amor, cheias do Espírito, cheias da graça, cheias de frutos internos e externos, cheias de realizações espirituais. Isso é poderoso, isso é precioso. E finalizando, queridos, o que eu quero destacar com essa reflexão de hoje, né? Eu sei que a maioria de vocês que me ouvem aqui estão conectados com igrejas cristãs, com congregações. Pense bem o seu papel dentro do corpo de Cristo, dentro dessa expressão do corpo de Cristo onde você está. Cada um de nós foi chamado para servir, para um serviço, né? Então, eu mencionei aqui a questão do diácono para a gente entender melhor, mas a essência de toda essa palavra que eu estou deixando aqui é sobre o serviço e qual a sua reação, qual o seu envolvimento com esse serviço ao corpo de Cristo na localidade onde você está. Porque cada um de nós, cumprindo o seu papel, cooperando uns com os outros, promove o crescimento do corpo de Cristo, em número e em vida. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, em todos os tempos, em todas as gerações. Então, e se você é um diácono, né, da sua congregação que está me ouvindo, que você seja fortalecido e renovado nesse serviço. O teu trabalho não é vão no Senhor. O teu trabalho é precioso no Senhor. Continue servindo, continue cooperando, continue entregando a sua vida no serviço ao corpo de Cristo e sendo bênção aonde você está plantado pelas mãos do agricultor. Amém? Deixo essa palavra para cada um de nós em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Tu és o Senhor, Tu és o agricultor. E Jesus é a videira e ao mesmo tempo é o cabeça da igreja. Aquele que ordena, aquele que comanda, aquele que direciona, aquele que torna a igreja orgânica, integrada com Ele e uns com os outros. Nós nos submetemos a Ti, Jesus, nesse dia, por meio dessa palavra e dessa reflexão, para que o Senhor possa nos ordenar na nossa caminhada como igreja, como corpo de Cristo, aonde quer que a gente esteja. Ó Deus, e que a gente possa expressar a Ti nesse contexto, onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, para que assim todo o corpo cresça ajustado, auxiliado pelo auxílio de toda junta e ligamento, efetue o seu próprio crescimento em amor. Assim nós oramos, Pai, assim nós recebemos, ó Pai, esse ensino, esse conceito de serviço ao corpo de Cristo. Que isso seja uma prática na vida de cada um de nós aqui, para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Muito obrigado por ter me suportado em amor no dia de hoje. Quero te agradecer, você que tem acompanhado aqui nossas ministrações. Peço que você sirva essa ministração com outras pessoas do seu círculo próximo de amizades. Caso você não esteja inscrito no canal, clica aí na lupa do YouTube, @novoevivocaminho 1972, você vai me encontrar. Se inscreve, ativa teu sininho. Toda segunda-feira eu estou aqui compartilhando uma palavra viva do coração de Deus para o teu coração. Que o Senhor possa te abençoar, você, tua casa, tua família, tudo que diz respeito a você nessa semana, poderosamente, em nome de Jesus, seja luz.